Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Chacon, mais uma vez para o nosso canal É Cristo que Passa. Um grande prazer, uma alegria ter vocês aqui no nosso canal. Espero que estejam gostando dos nossos vídeos e que continuem nos apoiando, assistindo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Bom, vamos ao nosso tema de hoje então. Hoje a gente vai tratar sobre a guerra espiritual, o seu reflexo na guerra cultural e um ponto específico aqui que é como isso corrompe as festas católicas, as festas da igreja. O que é que tem a ver tudo isso? Vamos ver agora. Bom, primeiro é que o ser humano ele tem essa característica própria de marcar a sua vida, os seus anos, os tempos de vida, o tempo que passa com sua família, de grandes momentos, sempre com celebrações. E isso faz parte, parece uma coisa muito saudável em todos os níveis, não é? Aconteceu uma grande coisa, uma grande alegria, é bom a gente partilhar aquele momento, não só guardar, mas compartilhar com aquelas pessoas que são importantes de alguma maneira para a gente, não é? Então, quando nasce um filho, a gente prepara algo para receber as visitas. Quando a gente vai se casar, tem uma grande festa. Quando é aniversário, a todo ano, não é? Seja nosso, dos nossos filhos, ou daquelas pessoas que a gente quer bem, a gente já está preparado, porque sabe que vai ter algum momento de confraternização ali, né? Pelo menos é o comum da maioria das pessoas. Nada disso é necessário, pessoal, mas é muito importante para a gente como ser humano marcar esses momentos, porque são esses momentos que dão vida, né? São esses momentos que fazem com que nossa vida, você sinta que ela está avançando, indo para algum caminho, em alguma direção, não é? E marcar as grandes conquistas e as grandes datas desses períodos ajudam muito a gente a viver uma vida saudável, inclusive psicologicamente, não é? Bem, isso é normal então do ser humano, como nós falamos. Claro que a forma como uma pessoa celebra reflete muito seus valores e sua forma de ver o mundo, de ver a vida, não é? Onde é que essa pessoa vai comemorar? Com quem ela vai comemorar? Como ela vai comemorar? Tudo isso fala muito de quem ela é também, não é? Mais com os amigos, os parentes, pessoas próximas, mais queridas, é só para dar vazão a que tipo de gostos e paixões que a pessoa tem, não é? Isso é importante, então, não só comemorar, mas como a gente comemora. Na igreja nunca foi diferente. Desde os primórdios, a igreja vem relembrando, rememorando e tornando a fazer presente grandes momentos da nossa história da salvação. Né? Quantas e quantas festas litúrgicas não temos aí? Né? A Mãe de Deus, o Natal, a Páscoa, a, fora todo domingo, né? Que já é em si a celebração e a recordação do sacrifício de Cristo, ou melhor, da ressurreição, todo domingo, que é aí o momento da gente relembrar a nossa salvação em Jesus Cristo, não é? Sua ressurreição. Às sextas-feiras, um pequeno sacrifício a mais, inclusive aquele previsto no Código de Direito Canônico, que é a abstinência de carne todas as sextas-feiras. No Brasil, a CNBB permitiu trocar essa abstinência por algum sacrifício. Mas tudo isso serve para quê? Para a gente ir lembrando, né? Sextas-feiras lembra a gente a paixão de Cristo. Então, tudo isso vai lembrando e fazendo a gente viver a nossa vida, o nosso dia a dia, com conexão com aquilo que é sobrenatural, com aquilo que é transcendente, mas que se tornou concreto no real da nossa história, através de Jesus Cristo, através dos seus santos, né? Também das histórias do Antigo Testamento, toda a história do Novo Testamento. Então, tudo isso vai marcando a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual marcada dessa forma, quando é vivida com consciência, com vontade, ela também vai informando as nossas outras celebrações, as nossas festas, os nossos momentos, então, de partilha com aquelas pessoas que amamos. Não é?
Bom, esses grandes momentos da vida sobrenatural dentro da igreja sempre foram marcados por outros tipos de festas, não é? Então, além da festa religiosa, por assim dizer, existia aquilo que o pessoal chamava de a festa pagã, né? Ou a festa religiosa. Aquele momento na igreja, os ritos de modos especiais, a decoração da igreja, seja com mais flores, seja com menos, dependendo do período, né? Para a gente ter ciência do que está passando ali naquele momento. Seja também se reflete todo lado de fora, que é a festa pagã, por assim dizer, ou seja, religiosa está dentro da igreja pagã, é o que está ali no seu entorno, ainda que esteja do lado de fora da igreja, né? São aquelas muito comuns feirinhas, feiras, quermesses, né? As barraquinhas, aí depende muito a tradição de cada lugar, mas esses tipos citados aí são praticamente idênticos, são o que a gente mais vê na igreja do nosso Brasil. Já vem então de tempos imemoriais aí, a gente partindo para Portugal, Roma e tudo mais. E é o que é de muito comum, né, na maioria das celebrações de todo o mundo, das celebrações, portanto, dos grandes momentos que marcaram a história de um povo, de uma nação, de uma cidade. Bom, mas é importante a gente lembrar que existe sim uma guerra espiritual invisível. Como assim? Né? Bom, a gente sabe, inclusive a gente falou em alguns outros vídeos nossos, sobre a batalha espiritual que houve entre os anjos que caíram, ou seja, que hoje chamamos de demônios, e os anjos que continuam ao lado de Deus, os santos anjos. Né? E esses anjos que caíram, então, bom, eles perderam tudo, né, que eles tinham. Mas uma coisa eles não perderam, o ódio pelo Criador. E quem odeia o Criador também odeia suas criaturas. Então, dentro dessa batalha espiritual, o que ocorre? Não é? Esse ser poderoso e cheio de ódio contra Deus tenta atingi-lo, já que não consegue diretamente, porque Deus é muito maior do que ele. O que é que ele faz? Ele tenta fazer as criaturas de Deus se perderem, seus filhos, não é? E todo o povo que ele tem um plano de eternidade, de salvação e redenção. Ele luta para que cada uma dessas almas, cada um de nós, possa cair em suas garras e assim perder a fé, a esperança e a caridade e acabar junto com ele um dia no inferno. Ele não nos ama, não é uma disputa por amores, né? Não é uma disputa não sei, pelo poder da adoração. Não se trata nada disso. Primeiro porque Deus não precisa, porque Deus é Deus e ponto. E só Ele é Deus e ponto. Tá? Não cai em qualquer outro papo, outra história sobre esse ponto em questão. Só temos um Deus, um só Deus em três pessoas. E esse Deus é quem Ele é. E Ele não precisa de nada, nem da nossa parte, nem de nenhuma outra criatura. Porque Ele por si só se bastaria. Mas uma obra e uma extensão do seu amor infinito, Ele cria todas as coisas. E Ele quer que todas as coisas vivam bem e na felicidade dentro do seu amor. Só que isso só é possível quando a gente realmente, hoje, luta e permite que esse amor triunfe em nossos corações com a ajuda da graça de Deus. Por outro lado, as criaturas que se afastaram do Criador, portanto os demônios, todos aqueles que vivem no inferno, por não encontrar nenhuma razão no amor fora a si próprio, buscam simplesmente fazer o mal para que o seu Criador possa, com isso, de alguma forma, sofrer. E com certeza ele sofre. Sofre tanto que se encarnou, enviou seu Filho único para se encarnar nesse mundo. E, por nossa redenção, sofreu todos os padecimentos que sofreu na gloriosa cruz. E também, por nosso amor, ressuscitou para que a gente possa
portanto, gozar com Ele a eternidade. Então essa batalha continua constante, não é? O Criador nos derramando graças, nos derramando instrução, alegrias, inspirações positivas, e por outro lado, o tentador, o maligno, tentando arrastar a gente para o lado do errado, para a gente se afastar de Deus, para a gente buscar nossas próprias paixões, se apegar às coisas desse mundo como se não houvesse nada depois, e confiar só na gente mesmo sem confiar nesse Deus que nos fala. Então tudo isso, essa guerra constante, ela se reflete nesse mundo de diversas maneiras, não é? No concreto de cada dia da gente, mas sobretudo de modo especial no que a gente chama de guerra cultural. E o que é, portanto, essa guerra cultural? Pessoal, essa guerra se trata de... Lembra que a gente falou das festas? Lembra que a gente falou como a gente vive aquelas festas? Por que é importante isso? Porque como a gente vive uma festa, como a gente vive os grandes momentos da nossa vida, como a gente vive o dia a dia, né? Isso reflete o que a gente vive dentro da gente, isso constrói uma mentalidade, uma forma de ver o mundo que pode ajudar a gente nessa batalha espiritual a se aproximar de Deus, se afastar de Deus. Obviamente, se a gente se aproxima de Deus, a batalha espiritual está tendendo em direção do céu. E por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Se a gente, nessas manifestações culturais, passa a ficar cada vez mais distante do Criador, isso vai revelando que a batalha espiritual também está nos levando para longe do nosso Senhor. Bom, vamos ver alguns casos concretos para que a gente possa entender o que é que eu estou querendo dizer com isso. Olha, hoje em dia é tão fácil ver tantas e tantas coisas, não é? Antes, no Brasil, o horário das pessoas era regido pelo toque dos sinos das igrejas. Estavam presentes em praticamente todas as cidades, bem na sua praça, no centro da sua praça. A vida girava em torno do calendário da igreja, das festas litúrgicas. E hoje o que nós temos? Vamos ver alguns pontos bem concretos. Bem, temos o Natal, por exemplo. O Natal é a grande festa. Que grande festa! A grande festa do nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus que se fez homem. Não é, atenção, não é a principal festa do cristão. Porém, ela é uma festa tão grande e tão alegre que muita gente acaba acreditando que essa é a principal festa nossa. Não é? Não é. Vou deixar bem claro aqui. A principal festa de um cristão, de um católico, é a Páscoa. Que é na Páscoa que esse Cristo que veio cumpre o motivo para o qual ele veio. Ou seja, morrer e ressuscitar por nós. Para que nós, através dos seus sofrimentos, possamos ser salvos e da sua ressurreição gozarmos antecipadamente a ressurreição eterna que teremos no último dia do juízo. Bem, então o Natal é essa grande festa do Cristo, né? Se não é a maior, como já falamos, mas nem por isso, nem de longe é a menor, né? Poderíamos dizer até provavelmente a segunda grande festa, né? Se a primeira é celebrar que nosso Senhor nos salvou, a seguinte é salvar o momento em que ele chegou no meio de nós, não é? Para cumprir essa missão. Então, o Natal é isso, é celebrarmos o Cristo. Porém, cada vez menos é isso que o mundo se coloca e nos dispõe a meditar no período da Páscoa. É um período de belas iluminações, de muita luz, de muita, literalmente falando, né? Acredito que as cidades são cobertas, né, de luzes, os prédios ficam cobertos também com luzes, os apartamentos, as casas, né? Tem competições da rua que está melhor decorada para o Natal, e as casas que estão melhor decoradas para o Natal, mas muitas dessas decorações
nem sequer refletem o grande motivo que é o nascimento do Salvador. Graças a Deus ainda é muito forte, e muitas vezes se reflete até em locais públicos, né? A representação famosa do nascimento de Jesus, né? Jesus, Maria e São José, né? Quando está mais rebuscado ainda, vemos ali os pastores, né? Vemos os reis magos, mas mesmo assim isso é um tanto esquecido. E quando é o dia do nascimento em si de Nosso Senhor, né, que é o dia 25, acho que a gente celebra na noite, porque a tradição fala que foi durante a noite, afinal de contas tem até uma estrela, a famosa estrela de Belém brilhando no céu, então por isso a gente celebra da noite do 24 para o 25. E nesse momento, o que é que se faz? Né? Se tem um velhinho de barba, pijama vermelho, que vai entregar presente para as crianças. E por que ele entrega presente? Porque as crianças que foram boas durante o ano recebem um presente. Existe até uma tradição que, graças a Deus, não é tão famosa no Brasil, mas cada vez mais se faz, é que as crianças que não se comportam muito bem ganham um carvão porque se portaram mal. Isso tem muita força, sobretudo nesses desenhos e filmes anglo-saxônicos, né? Que a gente recebe muito aqui também em nossa pátria. E qual é a questão? Já vai chegar lá. Né? Quem é esse Papai Noel de verdade? Mas calma, não é só isso. Temos uma bela árvore, um belo pinheiro, todo enfeitado com luzes, não é? Com decorações, com bolas brilhantes que simbolizam belos frutos. Né? E no final disso a gente se pergunta: será que a gente esquece do aniversariante para pensar em árvores brilhantes, em decorações de animais, de neve, que é totalmente oposto do Brasil, né, muitas vezes. Aqui é período de muito calor. E esse Papai Noel bendito, né, desse pijama, o que é que é? Pessoal, vamos lá. Não é? Tudo isso aí nada mais é, como a gente já veio falando, de uma deturpação do significado do Natal. Né? Por que tantas luzes? Porque Cristo é a luz que veio ao mundo, que veio iluminar os homens. Porque é o próprio Deus. Né? Tanto que num dos credos, o niceno constituído no napolitano, a gente fala que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz. E essa luz vem simbolizada de tantas formas, e a gente pode acabar perdendo o sentido disso. Na festa em que se deve comemorar o seu próprio nascimento, sua própria vinda a esse mundo, sua própria encarnação. Tomou a nossa natureza, se igualou, se rebaixou para ser como nós. Não para por aí. A árvore de Natal, para quem não sabe, o pinheiro é uma árvore que continua, não é, verde, em meio à neve, então ela aguenta a intempérie, né, do inverno frio, do gelo, enquanto as plantas outras morrem, secam, perdem suas folhas, o pinheiro continua lá, altivo, vivo, dizendo que a vida venceu e vai vencer. Então, transmite também esperança, vida, vida abundante, vida que não se perde. Não é? E quem nos traz essa vida? Cristo. Né? As bolinhas das árvores são esses frutos abundantes. Quem traz esses frutos abundantes para a nossa vida? Cristo. E aquela estrela que se coloca lá em cima da árvore tão brilhante, significa, né, sobretudo, a estrela de Belém, que marca o local em que nosso Salvador veio a esse mundo para nos salvar. Não é? Então veja, tanto simbolismo cristão autêntico, pungente, e ali na nossa frente vem perdendo sentido. Mas tem o danado do Papai Noel. Olha, tirando essa parte de trenó que voa, das renas e tudo mais, não é? A grande questão do Papai Noel nada mais é, como a maioria das pessoas também já sabem, que já procurou e quem não sabe vai saber agora, Papai Noel nada mais é do que um santo, São Nicolau de Bari, um grande santo, que se celebra, na verdade, no dia 3 de dezembro, e que, em vários países, ele é lembrado pela bondade que ele fazia em nome de Cristo, né, de ajudar as pessoas.
que eram necessitadas, né, de alguma ajuda material, não recebiam presentes. O presente, obviamente, é para lembrar o Cristo, né? Quando alguém nasce, é seu aniversário, damos presente. Como o Cristo não está aqui, a gente presenteia. Quem a gente vai presentear? Tem várias formas, não é? Amigos, conhecidos, sobretudo as criancinhas. Afinal, Cristo se faz criancinha no Natal. E quem fala do Natal, amigos, poderia falar tranquilamente também da Páscoa, que é um tanto mais difícil a questão de mudar o significado, mas a questão é o esvaziamento. Simplesmente esvaziem quando você menos percebe. Você já nem lembra o real motivo daquilo ali. Não é? É só pensar no coelhinho da Páscoa. Aí você vai dizer, mas o que tem a ver um coelho da Páscoa, um ovo de chocolate, o que seja? Bem, o coelho é o símbolo, né, da fertilidade, né, e o sangue de Cristo fecunda muita vida nova. O ovo, vida nova também. Né? Então, assim, você vê muita simbologia cristã nesses símbolos, mas basta esvaziar. Basta você falar de um coelhinho mágico que vai lá e coloca o ovo de chocolate para as crianças encontrarem escondido. Sem dar muito sentido para isso. É uma coisa que vem sendo feita, né? Dia após dia. Qualquer um pode ver isso a olhos nus. Né? Mas vamos para um caso mais concreto. E que foi o que motivou, inclusive, a realização desse vídeo. Eu acredito que todos aqui conhecem o Halloween. Eu não quis me aprofundar tanto nesse tema específico, porque pude ver, dias antes da festa, vários vídeos muito bons feitos por católicos. Não é? Quem quiser procure aí, tem vários que se podem indicar, como, por exemplo, o professor Rafael Tonon. Né? Esse meu xará aí é Rafael com PH, né? Rafael Tonon. Recomendo que vejam seu vídeo sobre o Halloween. Tem muitos outros bons por aí também. Você pode procurar, encontrar com muito conteúdo valoroso. Bem, o Halloween, vejam, ainda que ele tenha uma origem primária no paganismo, não é? Sobretudo pela data e um pouquinho pela temática, de antepassados e assombrações. A questão é que, desde o começo, que a evangelização foi realizada naquela região onde havia essas tradições mais arraigadas, no caso, sobretudo, toda a Grã-Bretanha ali, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda. Desde o primeiro momento que a evangelização foi criada ali, eles foram trabalhando para tornar aquela cultura e tudo que ela tinha de valoroso cristão. Então, o que é que foi sendo feito com o tempo? Começou naquelas datas em que se lembravam mortos e assombrações, começou a se cristalizar um sentido realmente cristão. Como assim? O que é que tem de cristão nisso? Bom, primeiro, lembrar dos defuntos. Uma coisa importantíssima é uma tradição cristã desde o começo. Né? Os cristãos, desde sempre, rezam pelos seus mortos, né? Para que tenham um bom encontro com o seu Criador. Né? E que saiu quanto antes do purgatório. A realidade do purgatório sempre foi uma coisa muito real para os cristãos. Sempre foi muito arraigado dentro dessa inculturação positiva que houve daquela festa. Então pegou certas mentalidades que tinham e lembra da guerra cultural, lembra da guerra espiritual e conseguiu se transformar aquilo, conseguiu trazer um sentido real para aquilo ali. Né? E qual é a realidade? Não é? Que as almas que se perdem ficam feias, ficam monstruosas ali no inferno. As almas do purgatório estão padecendo, estão tanto feiosas ali também, mas aquelas que chegam ao paraíso são gloriosas. Então, naqueles dias que havia, a gente recordava os mortos, sobretudo para lembrar, para rezar pelas almas do purgatório, não é? E evitar se cair no inferno.
Então era basicamente isso que foi sendo criado e gerado, não é? E ali se faziam um pão doce para que se dá aos pobres como penitência, e também esses pobres que recebiam esses doces, esses alimentos, eles deviam rezar também pelos defuntos daquela família de quem recebia. Era um santo escambo ali, né? Estou dando isso para você, é uma penitência, mas gostaria de lhe pedir que você rezasse pelos meus vivos. Então, veja como era essa realidade. O que aconteceu é que primeiro veio a reforma protestante, não é? Sobretudo aí, todo mundo conhece a história do anglicanismo, de Henrique VIII, né? Elizabeth I e por aí vai. E os efeitos foram muito graves, sobretudo porque veio então a, a negação, né, da crença no purgatório, o que tornou aquela festa ali, com grande parte de sua simbologia, algo a ser ridicularizado por aqueles que viviam ali. Então se tornou algo muito mais brincalhão, né, jocoso, muito mais irônico do que algo real para eles. Se esvaziou de sentido. E com o tempo também a cultura protestante se perdeu, em grande parte, obviamente ainda existe uma reminiscência lá cristã, mas grande parte se perdeu. Então, o que acontece no Halloween? É tão sem sentido que eles acabam fazendo ódio a tudo que é feio. O que é feio? Realidades como demônios, sim, mas não só. Assombrações das mais diversas e fantasiosas. Vampiros, Frankenstein, o que mais? Bruxas, ainda que existem bruxas, né? Mas não daquele jeito que se pinta ali. E se tenta valorizar de alguma maneira, dar algum destaque para esse tipo de pensamento, esse tipo de crença e de formação de cultura e consciência. Então, o saldo final não é possível ser bom do que se tornou o Halloween hoje. Como eu falei, existem vários vídeos bons aí, mas só para lembrar sobre o tema mais profundo, né? Mas o termo Halloween vem de All Hallows Eve, que é a véspera da festa de Todos os Santos. Até o nome tem uma origem realmente cristã, católica, forte, e que transmite muitas coisas boas para quem o vive santamente, porém já está totalmente perdido. Bom, a gente podia tratar de outros temas, né? Bem rápido. Dia das Crianças no Brasil. É um feriado, né? Bom, o dia que se celebra o Dia das Crianças no Brasil é um feriado, mas não pelo dia ser das crianças, mas por ser o dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu demorei, talvez você ache isso super simples, né? Mas eu demorei quase 2 décadas para descobrir essa realidade. Né? O feriado era porque era dia de Nossa Senhora Aparecida e não dia das crianças. E isso afeta muita gente também. Né? E muitas crianças, o que é pior. Perde o sentido do sagrado de uma festa para ficar com alguma festa mais mercadológica, como esse caso específico, ou esvaziado de sentido, como tantas outras que já falamos aí hoje. Não é? Bom, e o que fazer diante desse tipo de situação? Já que a gente vê que a guerra cultural parece estar pendendo para o lado negativo, atualmente, pelo menos. Né? Bom, não é se desesperar, com certeza. Somos cristãos e o desespero não tem cabimento, até porque já somos vencedores ao final das contas, porque estamos do lado que já é vitorioso, porque Cristo já venceu sobre a morte. E a verdade sempre vai vencer a mentira, não importa o que aconteça. Não é? Vamos lá então. O que é que devemos fazer? Vou dar 4 pontos para você ficar mais tranquilo e poder praticar para essa guerra espiritual e também cultural. E para a gente ser, portanto, instrumentos de Deus para vencer essa guerra. O primeiro ponto, então, é rezar
pedir luz, não é? Diante de tantos desafios e obstáculos, rezem, peçam iluminação a Deus, vejam se aquela atividade, aquela festa, aquilo que você vive numa data especial, refletem verdadeiramente valores cristãos, né? E se refletem como eles são refletidos. Que forma, né, se está vivendo aquilo ali para você, para sua família, para aqueles que veem você também. Então, peça a Deus que lhe ilumine, que lhe guie, que possa lhe orientar em situações como essa. Mas também para que lhe dê forças para poder vencer essa guerra. Lembre que é uma guerra. Peçam forças. Então, o segundo ponto, procurar ideias católicas para solucionar esse tipo de situação, não é? Ninguém precisa inventar a roda. Bom, se precisar a gente inventa, não tem problema, né? Mas existem tantas soluções interessantes. Por exemplo, vamos voltar a falar do Halloween, né? O Halloween, quantas pessoas não estão celebrando a festa de todos os santos, na verdade? No dia primeiro, no dia seguinte. É uma coisa que já vai sendo vivida. Essa pode ser uma boa solução? Pode, por que não? Eu vi outra pessoa fazendo uma solução de colocando docinhos e um bilhetinho do lado dizendo: olha, nessa casa nós não celebramos Halloween, mas acreditamos em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E o docinho tinha um desenho de Jesus Cristo para as crianças. É um jeito de se viver, né? Talvez até pegue um docinho e reze para uma alma do purgatório. Não sei, algo nesse sentido que se possa fazer em algum lugar que você sinta de alguma forma uma inclinação ou uma obrigação de, por exemplo, de dar doce para crianças, né? Vai que. E sim, pode ser feito algo nesse sentido, seria muito bom, seria muito valioso, inclusive. Mas procure na internet, né? Tem tantos meios aí que podem ajudar a gente a conseguir soluções, né? Boas soluções, talvez até melhor do que a gente esperava. E se você tem uma boa solução, compartilhe na internet também. Né? Seria ótimo que outras pessoas pudessem aproveitar aprendendo com você, por exemplo, né? Para que se possa espalhar mais e mais essas estratégias nessa guerra cultural. Um terceiro ponto. Primeiro a gente já viu. Rezar e pedir iluminação a Deus. Segundo ponto. Procurar pela internet, alternativas católicas para fazer com que aquele momento se torne mais cristão. Né? Voltando para o Natal, o essencial é botar a famosa lapinha, né? Nosso presépio no centro daquela festa. Né? Vai ter uma árvore, vai ter um Papai Noel, tudo bem. Bota no ponto central, bota num ponto mais importante, mais visível, mais significativo. Um presépio, a lapinha. Expliquem para as crianças. Tem um momento de oração em família, uma leitura da Bíblia, além, obviamente, de na missa, né? Como a missa do galo. Então, são várias pequenas coisas que a gente pode ir fazendo para recristianizar a nossa família. Então, se a gente pode fazer tudo isso, a gente deve começar, então, como terceiro ponto, começar pelo menos na própria casa. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero ser por aí, eu não quero botar um cartaz na minha porta, eu não me sinto bem, não dá para mim fazer algo maior por aí, eu não me sinto inclinado a isso. Não tem problema, comece na sua própria casa. Você, quem viver com você, ter filhos com as crianças, evangelize, aquelas pessoas que estão perto de você. E essas sim, essas aí você não pode deixar de jeito nenhum. Essas pessoas mais próximas, começando por você mesmo, a perder o espírito cristão real dessas celebrações. Você não se pode deixar levar e vencer nesses momentos de guerra espiritual e cultural. Comece pelo menos pela sua casa, né?
E, se possível, participar e promover atividades sociais. Então, 4 pontos aí para você. Reze, peça iluminação a Deus. Como se deve viver esses momentos da melhor forma. Procurem, fale com amigos, procurem na internet alternativas boas e católicas para viver melhor esses momentos. Terceiro, comece pela sua casa. Isso é o mais importante, isso é o principal. E quarto, se possível, participe de atividades sociais, que significa o quê? Que você vai espalhar essa cultura cristã por onde você vive. E vai ajudar aos pouquinhos a tornar esse mundo um lugar melhor. As coisas não foram mudando radicalmente de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra que toda aquela cultura pagã virou cristã. E também não foi de uma hora para outra que uma cultura cristã virou pagã novamente. Tudo se cria aos poucos. Tudo se cria com trabalho, com tempo, com paciência e deixando o Espírito de Deus agir. É como fala o Evangelho. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Então, bom pessoal, como conclusão, eu queria dizer para vocês que a guerra espiritual e a guerra cultural andam juntas realmente. Não há um meio termo. E não, a gente não tomar uma posição já é tomar uma posição. Concluo para vocês com aquela velha história, muito famosa, do homem que subiu no muro. De um lado estavam os anjos dizendo: não, vem para cá pro lado da gente, vem para cá pro lado da gente. E ele olhava para o outro lado e lá estava o demônio, sentadinho, olhando para ele, tranquilo. E do outro lado os anjos: vem para cá, rapaz, vem para cá. E o homem ficou um tempo olhando para um lado, olhando para o outro. E ele vendo o demônio muito calmo lá com os outros, olhando para ele em cima do muro, ele virou pro demônio e perguntou: olha, mas você não vai me chamar não? O demônio: não precisa não. Ele: não precisa, por quê? E o demônio fala muito calmamente: o muro é meu. Então não fique em cima do muro. Esse muro tem dono. Vá para o lado da verdade e da justiça. E lembre que quem está chamando vocês hoje é Cristo, porque é Ele, Cristo que passa. E aqui, no dia de hoje, está convidando vocês, mais uma vez, para conhecer coisas maravilhosas e que busca primeiro o seu reino. E verão, então, que tudo mais se dará por acréscimo. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.